Desce aqui, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Senhor Jesus deu uma ordem para a gente pregar o Evangelho, dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus diz que a condenação é essa: que a luz, que é Jesus Cristo, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não quiseram que as suas obras fossem rejeitadas pela luz, que é a Palavra de Deus. No livro de João, primeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que tudo que foi feito pela Palavra de Deus, tudo foi feito por Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada do que foi feito tem valor. É por isso a grande necessidade do homem ouvir a pregação do Evangelho, a Palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo. A Palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados e vosso nome escrito no livro da vida. Às vezes, o ser humano, por praticar alguma coisa perversa ou ruim, às vezes por remorso se arrepende, às vezes por aquilo que ele fez ter provocado mal em alguém, ele se arrepende, às vezes por ele se sentir mal depois, ele se arrepende muitas das vezes, mas não se converte, não recebe uma transformação. E a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Converter não a uma religião, não a uma denominação, porque ser católico não salva ninguém, ser evangélico não salva ninguém, o pastor não salva, o padre não salva, a Maria não salva. Só quem salva é Jesus Cristo. Quando o homem se arrepende de todo o seu coração e se converte a Jesus Cristo, recebendo Jesus, que é a palavra. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma tradição, Jesus não é um costume. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus que encarnou e habitou entre nós. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que adorem o Pai, adorem a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, não é propriedade da religião evangélica, nem propriedade da religião católica. O convite das Escrituras não é para você fazer parte de uma religião. O convite das Escrituras é para o homem reconhecer quem de fato é um pecador. Nós somos todos pecadores. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, criou a mulher da costela de Adão. O homem vivia no paraíso, tendo comunhão com Deus. Deus havia preparado tudo para o homem, e deu para o homem, para Adão e para Eva, a sua palavra, o mandamento que dizia: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque senão vocês irão morrer se vocês me desobedecerem. Ali no jardim, na criação, já estava o Verbo, já estava a palavra, já estava Cristo. E apareceu Satanás, o diabo,
e falou para eles que eles poderiam desobedecer a Deus, que eles não iriam morrer, mas Deus havia avisado para eles que eles morreriam se ele descumprisse a sua palavra, pois Deus sempre proveu o melhor para o homem. Deus fez o ser humano perfeito, Deus fez o ser humano para ter comunhão com Deus, tanto que a Bíblia diz que todo fim de dia o próprio Deus conversava com o homem ao cair da tarde. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, o verbo de Deus, eles foram expulsos do paraíso e não tiveram mais acesso a Deus, porque eles receberam a corrupção, eles foram corrompidos pelo pecado, pela desobediência. A palavra pecado quer dizer quebra de mandamento. E a Bíblia diz para nós que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A criação de Deus, o homem, feito pela própria mão de Deus, que foi feito, criado, uma criatura para ter comunhão com o Senhor, para viver eternamente, porque o homem não foi feito para morrer. Talvez você não saiba disso, mas nós, inicialmente no projeto de Deus, não fomos feitos para a morte. O projeto de Deus para o homem é vida. O projeto de Deus para a humanidade sempre foi abundância, sempre foi vida. Mas quando Deus avisou o homem que eles morreriam, que ele morreria, louvado seja Deus, Adão foi enganado, Eva foi enganado pela serpente e deixou de crer na palavra de Deus, deixou de crer no mandamento de Deus, e agora Eva creu na palavra do diabo. A palavra do diabo foi: você não vai morrer. A palavra do diabo foi: coma desse fruto que é bom, vocês serão igual a Deus. É um engano o homem achar que pode escolher o que ele quiser. É um engano o ser humano achar que a melhor escolha seria curtir a vida, porque depois que morreu acabou. Não, nós precisamos entender que existe uma eternidade para o homem, porque o que foi colocado dentro do corpo do homem é eterno, ou com Deus ou sem Deus. O que foi colocado dentro da gente foi uma alma. A Bíblia diz que Deus fez o nosso corpo para abrigar a alma do pó da terra, e a Bíblia diz que o pó volta para a terra, o corpo volta para o pó, porque do pó foi feito, mas a alma é devolvida para Deus. O espírito é devolvido para Deus, onde haverá um acerto de conta. E diante de Deus, diante do trono de Deus, não vai adiantar a tua religião católica ou evangélica ou espírita. Diante do trono de Deus não vai adiantar o teu dinheiro, nem a tua profissão, não vai adiantar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então o homem foi expulso do paraíso porque desobedeceu a Deus. O homem que no princípio comia do fruto da vida, o homem que no princípio gozava, desfrutava da comunhão com Deus, perdeu esse benefício e recebeu o salário das suas obras, recebeu o salário do seu ato de pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O mercenário, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas somente Jesus Cristo veio para dar vida para o homem, vida eterna.
porque poucas pessoas sabem, mas um dia todos nós iremos ressuscitar. As pessoas se iludem pelo engano do diabo, achando que vamos viver de forma mais saudável possível, vamos viver de forma mais confortável possível, vamos aproveitar a vida da melhor forma possível, porque depois que morrer tudo acabou. Não é bem dessa maneira. Depois que o homem morre fisicamente, ele perde a oportunidade de nascer de novo. Ele perde a oportunidade de se arrepender e vai enfrentar o juízo, e vai enfrentar a eternidade. Foi por isso que Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagados os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e a Bíblia diz que por eles entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. A terra começou a produzir espinhos. A terra começou a produzir ervas daninhas. A natureza começou agora a se revoltar contra o homem, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E todos nasceram agora na descendência de Adão. Todos nasceram agora herdando a natureza caída de Adão. O ser humano caído, pecou, foi expulso da presença de Deus, precisou agora ter que comer do suor do rosto. A mulher teve agora que sentir dor para dar luz a filho. E o pecado superabundou. O pecado abundou sobre a terra de forma que os primeiros filhos de Adão, um matou o outro, e o pecado foi só se multiplicando. Esse é o princípio da criação de Deus. O homem feito do pó da terra, Deus criando tudo pela palavra. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus fazendo separação entre a luz e as trevas. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus dando um mandamento para o homem obedecer, e Deus tendo comunhão com o homem. Mas quando entrou a palavra de Satanás no meio do homem, que o homem deixou, que a mulher deixou de obedecer, de crer no que Deus havia falado, para ser seduzido pelos benefícios mentirosos que o diabo havia oferecido, eles receberam a recompensa da parte de Deus. Expulsos do paraíso, se distanciando de Deus e tendo o seu corpo degradado pelo pecado, passando assim agora a morrer, a perecer, tanto material, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Por quê? Porque Deus fez um homem, o primeiro homem. Deus não fez um macaco para a gente ser descendente do macaco. Deus fez um homem conforme a sua imagem e semelhança. Você é semelhança de Deus. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus olhou dos céus à terra e viu todos destituídos, pois todos somos descendentes de Adão e Eva, herdando os pecados de Adão e Eva, ou seja, herdando a natureza caída de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, mas Deus provou o seu amor para conosco. O que foi que Deus fez para demonstrar o seu amor pela raça humana? O que foi que Deus fez
para livrar o homem da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo e enxofre. Deus sabe de todas as coisas e sabe muito bem o que é a condenação eterna, o que é o sofrimento eterno. Uma pessoa adoece hoje e ela pode tomar um remédio, ela pode procurar algum meio de se livrar de uma dor, de um sofrimento físico, muitas das vezes, mas a morte eterna, a dor eterna, o sofrimento eterno, o inferno, ninguém poderá se livrar dele depois que estiver lá. É uma prisão eterna. O homem aqui na terra é condenado a alguns anos de prisão, e por ele arrumar um advogado, algum meio na justiça, ele pode se livrar de uma prisão. Mas quando Deus dá a sentença para o homem, quando Deus dá uma sentença para a mulher, ninguém poderá mais se livrar. A Bíblia diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus vela para a sua palavra para cumprir. Deus avisou Adão: não coma do fruto, porque senão você vai morrer. Deus avisou para Eva: não coma do fruto, senão vocês vão morrer. E quando apareceu o diabo que enganou eles, que eles comeram, sabe o que aconteceu? Deus foi lá para prestar conta com eles, para julgar eles, para ouvir da boca deles o que eles haviam feito. Louvado seja Deus. Deus quer ouvir da boca do ser humano a sua confissão e o seu arrependimento. Não adianta você somente se arrepender das coisas ruins que você faz, se você não se converte a Jesus Cristo, se você não pede perdão para Jesus Cristo, se você não recebe a palavra de Jesus Cristo na sua vida e no seu coração. As pessoas têm recebido uma religião evangélica para elas poderem ir dia de domingo. As pessoas têm recebido uma religião católica para ela ir dia de domingo. As pessoas adotam para si tradições e costumes, mas Deus não está nem aí para suas tradições e costumes. Deus olha para um coração arrependido, aquebrantado e voltado para a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Deus falou para Adão no paraíso, quando eles haviam pecado contra Deus e estavam escondidos, fizeram para si roupas de folhas. Deus disse: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse: Senhor, eu estou escondido, Senhor, eu estou nu, eu pequei. Por que você comeu, Adão, do fruto que eu falei para você não comer? Por que você fez isso? E Adão deu uma desculpa para Deus. Adão se justificou para Deus, mas Deus não recebeu a justificativa de Adão. Adão disse: Senhor, a mulher que o Senhor me deu me enganou. Adão até falou para Deus que foi enganado, mas Deus não aceitou as desculpas de Adão, porque foi o próprio Deus que falou para Adão não comer daquele fruto. Então hoje ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa hoje se morrer e for parar no inferno. Ah, Senhor, Padre, foi o Padre que me ensinou dessa maneira. Deus não quer saber. O compromisso de Deus não é com o Padre. O compromisso de Deus é com a palavra de Jesus Cristo. Ah, Senhor, o pastor me ensinou dessa maneira. O compromisso de Deus é com a palavra de Jesus Cristo. Não é com mercenários nem com falsos pastores. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu me enganou. Deus falou com Eva: Eva, por que você fez isso? Por que você fez isso? E a Eva disse: a serpente me enganou. Deus puniu Adão, puniu a Eva e puniu a serpente. Expulsou Adão e Eva do jardim do Éden.
e eles perderam a glória de Deus, a comunhão com Deus. Você imagina o que é o próprio ser humano todo dia conversar com Deus? Era isso que Deus fazia com Adão e com Eva. Deus ia lá todos os dias conversar com eles. Adão e Eva não tinham uma religião. Adão e Eva não tinham um pastor, não tinham um padre. Adão e Eva não era evangélico, não era católico, não tinham uma estátua, não tinham um crucifixo. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. O que separa o homem da presença de Deus é a corrupção, é o pecado. O que separa o homem de ter comunhão com Deus é o pecado, é a quebra de mandamento, é a natureza caída. A Bíblia diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os ouvidos tampados para ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. É o pecado que faz separação do homem com Deus, porque Deus é santo. O único santo que existe chama-se Deus. O único santo que existe chama-se Jesus Cristo. O restante são todos criaturas. Criatura feita do pó da terra pelo próprio Deus. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. A Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então todos os apóstolos são criaturas, não têm poder para salvar. Maria também foi uma criatura, serva de Deus, mas não tem poder para salvar. Por quê? Porque ela também foi filha de Adão e Eva, herdou a natureza caída de Adão e Eva. O único que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, que não foi uma criatura, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi gerado pelo ato sexual. Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Morreu pelos nossos pecados para nos garantir justificação diante de Deus por meio dele. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, a raça humana, a partir de Adão e Eva, o primeiro casal na terra, criado por Deus, começou a multiplicar a sua natureza caída para o próximo, porque o pecado está no sangue. Todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Todos nós nascemos com a nossa natureza humana caída, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. O pecado abundou sobre a terra de forma que Deus decidiu acabar com a face da terra. Deus decidiu destruir toda a sua obra da criação na época da geração de Noé, na época da geração que antecedeu Noé. Deus veio olhar a terra e procurar um justo, mas não achou. Não achou. Será que se Deus olhar hoje para a terra e procurar um justo, Deus vai achar? Será? Mateus capítulo 24, a Bíblia diz assim, que assim como aconteceu nos dias de Noé, assim está acontecendo também nos dias de hoje. A geração de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Só queriam saber de prostituição, de adultério, de cachaça, de fornicação, de uma vida confortável, mas não se inclinavam para Deus, não se inclinavam para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá também na vinda de Jesus Cristo. Porquanto eles queriam uma vida frouxa diante de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus encontrou Noé. Noé era um servo de Deus, uma pessoa temente a Deus. E Deus disse: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir, Noé, a terra.
Noé, eu vou matar todo ser vivo que se mexe sobre a terra, Noé. Interessante como as pessoas hoje estão enganadas quanto ao conhecimento de Deus. É interessante quanto essa geração de hoje está sendo ignorante quanto ao conhecimento de Deus. Acham que Deus é apenas um amor que vai passar a mão na cabecinha de todo mundo e que vai colocar todo mundo no céu, porque depois que morre todo mundo é bonzinho, não é? Mas Deus deixou desde o princípio a sua palavra para nós. Deus deixou desde o princípio o seu mandamento para nós. Deus deixou desde o princípio um limite, até para o mar Deus colocou limite. E o primeiro pecado que Adão cometeu, Deus não passou a mãozinha na cabeça de Adão, mas expulsou ele do jardim do Éden e deu a consequência, a punição para ele. Dessa mesma forma é para nós. Quando Deus viu a multiplicação do pecado que se alastrou na geração de Noé, descendente de Adão, Deus disse: eu vou destruir todos que se mexem sobre a terra. Construa, Noé, uma arca e entra dentro dessa arca, porque eu vou mandar 40 dias e 40 noites de dilúvio, de chuva. Todo ser vivo que se mexe sobre a terra irá morrer, desde a criança até o velho. Foi a decisão de Deus, foi o propósito de Deus para aquele tempo, para aquela época, para aquela geração. Noé começou a construir a arca. Noé passou em torno de 100 anos para construir a arca. Muitas das pessoas zombavam de Noé, dizendo: Noé está louco, esse velho está louco, construindo uma arca. Para que tu quer, Noé, uma arca desse tamanho? Para que tu está colocando os animais dentro dessa arca, Noé? Nunca teve enchente aqui, nunca choveu aqui, Noé. Mas Deus havia dado uma ordem, uma determinação para Noé. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É melhor fazer a vontade de Deus, da palavra de Deus, do que a palavra dos homens. Porque a Bíblia diz assim: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pois bem, Noé construiu aquela arca. Quando a arca estava pronta, Noé entrou dentro da arca. Os animais também entraram dentro daquela arca. Vocês sabem quantas pessoas apenas entraram dentro da arca que Noé construiu a mando de Deus? Apenas 8 pessoas. É como se Maceió inteiro, com aproximadamente 1 milhão de habitantes, apenas 8 pessoas acreditassem na palavra de Deus, na determinação de Deus. 8 pessoas apenas. Somente a família de Noé entrou na arca, juntamente com os animais. Noé fechou a porta daquela arca. Deus fechou a porta daquela arca. E começou a chover. Começou a chover, primeiro dia de chuva, primeiras horas de chuva. E as pessoas na cachaça, e as pessoas na prostituição, e as pessoas no seu conforto, no seu lazer, na sua vida diária, na sua falta de compromisso em buscar a Deus. Porque não vai adiantar você buscar nenhum tipo de religião, porque nenhuma religião salva. O que vai adiantar é a gente buscar o Senhor Jesus, se arrepender dos nossos pecados e seguir as Escrituras. Não é seguir padre, não é seguir pastor, não é seguir estátua, não é seguir crucifixo. É reconhecer quem é e procurar agradar a Deus. O homem só pode agradar a Deus por meio da palavra de Deus. Tem muita gente dando dinheiro para padre, para agradar o padre. Tem muita gente dando dinheiro para pastor, para agradar o pastor. Não vai mudar a sua situação espiritual, não vai perdoar o seu pecado. Você não precisa nem de um pastor nem de um padre. Vocês precisam se arrepender dos pecados e ter comunhão com Deus por meio das Escrituras, por meio de um novo nascimento, por meio de receber o Espírito Santo. Somente o homem recebendo o Espírito Santo de Deus dentro do seu corpo, que o homem ele vai perder o amor pelas paixões do mundo. Tem gente que se esforça para deixar a bebida e não consegue. Tem gente que se esforça para deixar o cigarro e não consegue.
Tem gente que se esforça para deixar a mentira, a prostituição, o adultério e tantas as coisas e não consegue. Você sabe o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Seja que um escravo acorrentado com corrente nas mãos e nos pés tem algum domínio sobre o seu algoz, sobre o seu senhor? Não tem. Quando o homem vive na prática do pecado, ele está acorrentado. Ele agrada a Satanás. O seu algoz é o diabo, o seu senhor é o diabo, porque ele faz as obras do diabo. Mas a Bíblia diz assim, que se pois o Filho, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Por que ele vai ficar livre? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo foi feito para ser morada de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo foi feito para ser morada do Espírito Santo, para ser casa de Deus. João 8,32, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer uma religião, você pode mudar até seus hábitos, mas liberdade no Espírito é somente convivendo com a palavra de Deus, é somente o próprio Deus morando dentro de você, é somente o Espírito Santo morando dentro de você. Porque muitas pessoas até falam que acreditam em Deus, e é bom acreditar em Deus, mas a Bíblia diz assim: você crê em Deus, faz bem crer em Deus, mas somente crer em Deus não salva você do inferno. A Bíblia diz: você crê em Deus, faz bem, mas também os demônios creem e estremecem. Quem crê de verdade em Deus recebe o Filho, recebe a palavra, recebe o verbo, e é na palavra de Deus que ela nos ensina qual é o caminho que vai para o céu. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nem pastor, nem padre, nem ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Somente 8 pessoas entraram na arca. A chuva começou a cair. Aquela chuva representava destruição, porque era uma sentença de Deus para aquela geração. Quando as pessoas viram que ia morrer, quando as pessoas viam que iam perecer, que elas iriam morrer afogadas, começou a bater o desespero, começou a acontecer a correria. E para onde é que eles foram? Eles foram para aquele que estava anunciando a palavra, lá para Noé. Foram para a arca e começaram a bater na porta e a dizer: Noé, abre a porta, Noé. Agora nós acreditamos porque nós estamos vendo. As pessoas estão morrendo, Noé. Abre a porta para a gente se salvar, para a gente ser salvo, para a gente escapar da destruição. Está tudo cheio d'água, não tem mais para onde ir. O tempo de arrependimento é enquanto você estiver vivo. O tempo de arrependimento é enquanto Jesus Cristo não voltar. Porque depois que Jesus Cristo voltar, que tirar o Espírito Santo da terra, que depois que tirar a unção da sua palavra da terra, não vai haver mais arrependimento para ninguém, não vai haver mais salvação para ninguém. Você vai deixar para pedir perdão a Deus depois que estiver no inferno? Não tem mais jeito. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta encomendar uma missa ao padre. Depois da morte não adianta pagar o padre para ele fazer uma missa de 7º dia, porque isso é um engano do diabo. Não existe fogo de purgatório, não existe missa de 7º dia. O que existe aguardando nós do outro lado é a eternidade. Deus quer que o homem vá para o inferno? É claro que não. Deus quer que a gente se perca? É claro que não. Mas a Bíblia diz que está posto diante de nós 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Se você quiser
parar no inferno, é só continuar no caminho de pecado, é só continuar no caminho da ignorância acerca da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diz assim: buscai ao Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a Bíblia ainda continua aconselhando, dizendo: deixa o homem mau seus maus caminhos e se converta ao Senhor. Deixar de vez o pecado, a prática do pecado. Por quê? Porque o pecado desagrada a Deus. Porque o pecado causa a morte espiritual e a morte física. Todos morreram da geração de Noé. Mulheres morreram, crianças morreram, velhinhos morreram, pessoas que aparentemente eram pessoas boas, não é? Pessoas boas, aparentemente, olha que velhinha, olha que criancinha, pessoa boa, paga suas contas em dia, não é? Ajuda o próximo, não é? Mas diante de Deus, amigo, nós temos uma única natureza. Diante de Deus, todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como seu único advogado, todos aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, estão na mesma condição diante de Deus. Na mesma condição, que é estando na natureza caída. Alguém pode pagar as contas em dias, pode distribuir cesta básica, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser judeu. Se não nascer de novo, se não deixar a natureza velha que herdou de Adão e Eva, se arrepender dos seus caminhos, receber a palavra de Deus, receber Jesus Cristo agora como seu único Deus, pode fazer o que quiser, não entra no céu. Um homem religioso chegou até Jesus e disse: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aquele homem ia para o templo, tinha uma religião, praticava os sacrifícios, era uma pessoa boa, humanamente falando. Mas quem disse que tem ninguém bom? Você acha que tem alguém bom? Não tem ninguém bom. A Bíblia diz que só existe um bom, que é Deus. O ser humano não é bom, porque a nossa natureza é ruim de nascença. O homem só consegue ser bom se ele começar a praticar o fruto do Espírito Santo que deve ter nele, na vida dele. O homem só se torna bom se ele tiver Deus dentro dele. Se ele não tiver Deus dentro dele, ele é ruim de nascença. Foi por isso que Jesus olhou para aquele homem que se julgava bom, que se achava bom, que achava que praticava coisas boas e que por isso iria conquistar um lugar no céu. E tem muita gente achando assim: não, Deus vai me dar um lugarzinho no céu porque eu sou evangélico. Não, Deus vai me dar um lugarzinho no céu porque eu sou católico. Não, Deus vai me dar um lugarzinho no céu porque eu sou devoto de Aparecida, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. O que nós merecemos é o inferno. O homem só recebe a salvação por meio da graça de Jesus Cristo. O homem só recebe a salvação se ele receber o Espírito Santo, que vai limpar o coração dele, que vai tirar o desejo dele em praticar as coisas do mundo. Vai tirar a cachaça de dentro de você, vai tirar a maconha de dentro de você, vai tirar a prostituição de dentro de você, vai tirar a mentira de dentro de você. Porque agora você não vai viver mais para satisfazer os desejos da sua carne. Você vai viver agora para agradar o seu Criador. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É por isso que o principal e mais importante mandamento da lei não é ir para o templo, não é guardar o sábado, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não acha difícil obedecer à lei de Deus e à palavra de Deus. Não é uma prisão para aqueles que amam a Deus obedecer à palavra de Deus. Mas é gratidão
Ser obediente a Deus é ser grato a Deus pelo aquilo que Ele fez por nós. Salmista Davi, na palavra de Deus, diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. O mundo aí fora, quando está alegre, vai encher a cara de cachaça, pecar contra Deus. O mundo aí fora, quando está alegre, vai se prostituir, vai adulterar, vai cantar e ouvir música profana contra Deus. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm Deus morando dentro dele, quando está alegre, ele vai louvar e agradecer a Deus, vai ser testemunho de Deus por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. A grande diferença que deve haver entre uma pessoa e outra não é a religião. A grande diferença que deve ter entre nós não é o seu time de futebol, não é a sua religião, não é a sua nacionalidade, não é a sua cultura, não é a cidade que você nasceu, não é o seu grau de instrução educacional. A grande diferença que existe entre uma pessoa e outra é aqueles que são tementes a Deus e aqueles que não são tementes a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é honrar a palavra de Deus, se esforçar em fazer aquilo que agrada a Deus. Deus matou todos da geração de Noé, a geração que antecedeu Noé. Somente Noé com a sua família escapou daquele dilúvio. E Deus mudou? Vocês acham que Deus muda? Não. Deus, Ele não muda. Deus, Ele continua o mesmo. No livro de Salmos, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias por causa da iniquidade do homem. Noé desceu da arca com a sua família e povoou a terra outra vez. A terra foi povoada outra vez a partir da geração de Noé. E o que aconteceu foi que outra vez o pecado se multiplicou. Deus mandou os profetas. Deus mandou os profetas para mostrar ao povo que o povo estava no caminho errado. Porque quem diz o que é certo e o que é errado não é a religião católica nem a religião evangélica, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, é o ensinamento de Jesus que informa para o homem qual é a sua vontade. Deus mandou os profetas foram revelados por Deus, a vontade de Deus, e começaram a falar para o povo. Então os profetas começaram a dizer: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher com mulher, porque isso é abominação diante de Deus. E os profetas iam dizendo para o povo qual era a vontade de Deus: não adore imagem de escultura, não façam para vocês imagem de semelhança do que está no céu, nem façam para vocês imagem de semelhança do que está na terra, nem façam para vocês imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra, porque isso é pecado diante de Deus. Os profetas começaram a falar, os profetas de Deus, e as pessoas matavam os profetas. Mataram os profetas porque os profetas falaram qual era a vontade de Deus para o povo. Mas o povo queria seguir a sua própria vontade, os seus próprios costumes, as suas próprias tradições, as suas próprias religiões. Deram nem a mínima para Deus. Mataram todos os profetas que vieram. Prendiam os profetas. Batiam nos profetas. Por quê? Porque o povo queria fazer uma coisa e Deus queria que o povo fizesse outra.
A Bíblia diz que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos dos homens. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final desses caminhos é o quê? Morte eterna, destruição eterna. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Louvado seja Deus para sempre. Então Deus, depois de ter mandado os profetas para anunciar qual é a sua vontade para o povo, e o povo rejeitando, Deus falou: vou mandar agora meu filho, vou enviar meu filho lá para a terra. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é a ressurreição dos mortos. Vida eterna é o homem não parar lá no inferno. Vida eterna é o homem receber Jesus Cristo como seu único advogado e Senhor. Então houve uma profecia que viria o Messias, que nasceria o Messias, aquele que salvaria o seu povo do seu pecado. Deus escolheu uma mulher para que através dessa mulher Jesus Cristo pudesse encarnar. O Senhor mandou um anjo e falou para Maria, falou para a serva de Deus Maria, que ela daria à luz a um filho, mas que esse filho não seria gerado pelo José, nem seria gerado por ela, mas que seria gerado por obra e graça do Espírito Santo. O anjo apareceu para José dizendo: José, não deixa Maria, porque ela está grávida. Mas não foi pela vontade de nenhum homem, foi pela vontade do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo. Jesus nasce e as pessoas receberam a notícia que havia nascido o rei dos judeus, havia nascido o rei de Israel. Só que as pessoas entenderam errado acerca do nascimento do novo rei, acerca do nascimento do Messias. Quando nasce Jesus Cristo, que aqueles pastores, que aqueles magos vai levar presente lá para Jesus, e todos aqueles judeus agora estavam esperando esse novo Messias. Só que eles estavam esperando um rei que resolvesse o problema social deles, resolvesse o problema financeiro deles, resolvesse o problema político deles, resolvesse o problema militar deles. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os seus, o povo de Israel, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus, a todos aqueles que creem em seu nome, no nome de Jesus, somente. Então, quando Jesus estava curando, Jesus ressuscitou mortos, Jesus deu vista aos cegos, Jesus curou os leprosos, Jesus fez o coxo andar. Logo chegaram os fariseus, chegaram os judeus, chegaram o povo daquela época e disseram para Jesus: Jesus, nós queremos saber onde é que está o teu reino. Jesus, nós queremos saber onde é que está o teu exército. Nós queremos saber onde é que está, Jesus. Quando é que tu vai implantar o teu reino aqui na terra? Quando é que nós vamos ser livres de Roma? Quando é que nós vamos agora ser ricos, prósperos aqui na terra? Porque o Senhor vai implantar o seu reino aqui. Jesus olhou para a cara deles. Jesus olhou para eles e disse: o reino de Deus está dentro de você. O meu reino não é dessa terra, o meu reino é celestial. Tem muita gente achando que pode comprar Deus.
Deus não está interessado no seu dinheiro. O seu dinheiro para Deus é lixo. Deus quer a sua alma e o seu corpo voltado para Ele, em obediência à palavra dEle. O que é o seu dinheiro? É o pastor, é o padre, é a religião, é o comércio. O seu dinheiro não tem valor para Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Naquela época também as pessoas queriam exércitos, queriam benefícios, usando Jesus, com Jesus. Mas o propósito de Jesus Cristo ter vindo aqui na terra não foi para tornar ninguém rico. O propósito de Jesus vir aqui na terra não foi somente para curar as pessoas, para dar vida boa para as pessoas, não. Jesus veio para salvar a gente da condenação do fogo do inferno, para transformar a gente numa nova criatura. Foi isso que Jesus veio garantir para nós. Jesus veio para ser o nosso advogado perante Deus, porque todos nós somos culpados pela morte do Filho de Deus. Todos nós herdamos a natureza caída de Adão e Eva, e todos nós quebramos o mandamento de Deus, pecamos contra Deus. Por isso nós somos infratores da lei de Deus, e a sentença para o infrator da lei de Deus é a condenação eterna. É por isso que nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso advogado, para sermos justificados da lei diante de Deus, para não sermos condenados ao inferno. Todo aquele que morrer sem o advogado que é Jesus Cristo não será justificado diante de Deus, sofrerá a condenação eterna. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio aqui para você ficar rico. Jesus veio aqui para justificar você diante de Deus, para perdoar os seus pecados diante de Deus, porque todos nós nascemos culpados pela morte do Filho de Deus. A nossa natureza é caída, é pecaminosa. Então Maria não vai justificar você diante de Deus, porque ela também foi uma criatura. Maria não vai justificar você diante de Deus, nem vai interceder a Deus por você, porque ela também foi uma criatura, uma serva de Deus, mas foi uma criatura. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquele que está com as suas mãos furadas, foi pendurado numa cruz, preso numa cruz, pregado numa cruz, derramou seu sangue por nós como cordeiro, mas que ressuscitou no terceiro dia para poder vencer a morte e o inferno. Vou ler um texto da palavra de Deus, escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 12, que diz assim: e portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado entre os seres humanos pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O assunto principal da Bíblia, o assunto principal da palavra de Deus, é a salvação do homem. É o poder que há no nome de Jesus Cristo. Jesus veio com um propósito: pagar a dívida do homem. O propósito de Cristo em morrer na cruz foi um sacrifício, foi um pagamento que Ele fez por nós. Quando Noé desceu da arca após
a grande destruição, em que só sobrou Noé com a sua família, 8 pessoas. Noé desceu da arca e ofereceu um sacrifício a Deus, em gratidão pelo livramento que Deus tinha dado a ele, a sua família e os animais. Antigamente, para o homem ter o seu pecado perdoado, ele precisava matar um cordeiro, derramar o sangue do cordeiro numa vasilha, e a carne ser queimada sobre um altar. Era feito um holocausto. O holocausto é uma oferta queimada. As pessoas saíam do interior para o templo lá em Jerusalém para procurar um sacerdote, um homem que foi escolhido por Deus para receber a oferta, os sacrifícios dos pecadores que queriam arrependimento. Era uma simbologia do que Jesus Cristo vinha fazer por nós. Se você quiser arrependimento, se você quiser perdão dos pecados, você precisa ir a Jesus Cristo. Você precisa ir a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus é Espírito, Deus não é uma estátua, Deus não é um crucifixo, Deus não é um rosário, Deus não é um padre, Deus não é um homem, Deus é Espírito. E a sua palavra criou todas as coisas, e a sua palavra se chama Jesus Cristo, que encarnou e habitou entre nós para apresentar para nós o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. Então, antigamente, o homem tinha que matar um animal, um cordeiro, oferecer a Deus queimado em troca do seu perdão, do seu pecado. Chamava-se sacrifício. E isso só podia ser feito em um lugar, no templo, lá em Jerusalém, somente lá. Então as pessoas saíam do interior, uma vez por ano, todo mundo tinha que ir para o centro de Israel, Jerusalém, matar um animal. Imagina o tanto de animal, de cordeiro, de pombo, de toda espécie de animal. Para cada pecado tinha que matar um tipo de animal diferente. O animal era morto em troca de você não ser morto por Deus. Era assim que acontecia antigamente. Mas o grande problema era que as pessoas tinham isso como tradição. As pessoas tinham isso como um mero ritual. Ofereciam o sacrifício para Deus e pronto. Agora o coração continuava podre e sujo. Não vai adiantar a sua religião, não vai adiantar a sua estátua, não vai adiantar o seu rosário, não vai adiantar o nome religioso que você carrega, se você não tem o Espírito Santo dentro de você, para praticar obras geradas pelo Espírito Santo que agradem a Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está dentro dele. O diabo estaria oferecendo carnaval, festas juninas, é festa e má festa. E todas essas festas levam o homem a pecar contra Deus. É só você olhar. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer está morto. O mundo está morto no maligno, no diabo. Que o interesse do mundo é dinheiro, sexo, prostituição, fama, conforto, luxo. Esse é o interesse do mundo. Buscar, trabalhar, dinheiro, conquistar. E tudo vai ficar aqui. A mulher, o veículo, a fazenda, a aposentadoria, a religião, a estátua, o pastor, o padre. E você vai partir nu. E vai se apresentar diante de Deus. E todos nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não é pelo pastor e nem pelo padre. É pela palavra do Senhor. Não vai adiantar acender vela, não vai adiantar mandar o padre fazer uma missa de 7º dia.
Não vai adiantar, porque não existe fogo de purgatório nem missa de sétimo dia. Isso é engano. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso, segue-se ao juízo. Ah, vou curtir, vai curtir? Então curte mesmo. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Porque o dia do juízo de Deus está vindo aí. As pessoas ofereciam sacrifícios e voltavam para casa. Pior do que o que foi. Pior do que o que foi. Porque templo evangélico não é a casa de Deus. Templo católico também não é a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. É o homem que deve ser o templo de Deus, morada de Deus. Ah, domingo eu vou para a casa de Deus. Você não vai para a casa de Deus. Você vai para dentro de um comércio, levar dinheiro. A casa de Deus tem que ser você. O momento de culto agora é toda a minha vida, por qualquer lugar que eu esteja, a minha vida agora é um culto a Deus. Porque não existe mais templo como casa de Deus. Não existe mais sacrifício para Deus. Não existe mais altar. Acabou tudo isso. Jesus vem e vai para o templo, na época da lei, porque era necessário. Era instituído isso. E quando chega lá, Jesus diz: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz. Olha que nova mensagem Jesus trouxe para nós. Essa é a mensagem que até hoje as pessoas rejeitam. Outras não compreenderam. Outras continuam fazendo comércio com o nome de Jesus. Outros estão misturando lei com feitiçaria e aquela bagunça na religião. E Jesus disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Vocês não dependem mais desse templo aí. Derruba esse templo. Vocês vão precisar mais de templo. Jesus disse: Cordeiro, eu sou o Cordeiro. Vocês não vão precisar mais de cordeiro, de matar cordeiro. Vocês não vão precisar mais fazer altar. A sua vida agora vai ser um altar. O seu coração vai ser um altar. E as pessoas disseram: não, nós não queremos isso. Nós queremos oferecer a nossa ovelha, o nosso cordeiro. Nós queremos pagar para o sacerdote. Nós queremos um tempo para ir. Mata Jesus. Porque Jesus é um falso profeta. Nós seguimos a Moisés. Os judeus disseram isso. Aí Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês querem ter nela a vida eterna. Mas as Escrituras falam de mim. Vocês não estão entendendo. E eles disseram, aí Jesus disse: se pois eu libertar vocês, vocês serão livres. E eles disseram: como assim ser livre? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Aleluia. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Aí sabe o que é que Jesus disse? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque vocês fazem tudo aquilo que Satanás gosta. Quem faz tudo aquilo que Satanás gosta é filho de Satanás. O filho de Deus faz a vontade de Deus. E hoje em dia todo mundo quer ser filho de Deus, mas poucos são filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que são nascidos pela fé, pela palavra de Deus. Quem não é nascido pela palavra de Deus não é filho de Deus, é filho do diabo. Jesus disse assim: Deus pode fazer até de uma pedra um filho de Deus. Deus pode fazer até de uma pedra um filho de Abraão, melhor dizendo. Glória a Deus. Disseram: não, nós não queremos Jesus não. Então prenderam Jesus. Prenderam porque rejeitaram o ensinamento de Jesus. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Era costume na Páscoa soltar um bandido, soltar um estuprador, soltar um ladrão.
dá liberdade a um condenado. Era costume na lei dos israelitas antigamente, porque o mundo foi gerado a partir de Israel. O mundo foi gerado a partir do Oriente Médio. O Brasil nem existia. É nosso costume soltar um prisioneiro na época da Páscoa. Está aqui Barrabás, um condenado à morte, um condenado à morte de cruz. Vocês querem que eu matem Barrabás e libertem Jesus Cristo? Disseram não. Nós queremos que vocês matem Jesus Cristo. Queremos que Jesus Cristo seja crucificado. Nós queremos que você solte o bandido, o estuprador, o ladrão Barrabás. O rei pegou Jesus Cristo, mandou os soldados chicotear Jesus. Chicotearam Jesus, deram uma surra em Jesus, tiraram toda a roupa de Jesus e mostraram Jesus para o povo todo cortado de uma pisa que tinha levado, de uma coça que tinha levado. Aí disseram: isso é pouco para Jesus, isso é pouco. Nós não queremos que vocês surrem ele, nós queremos ver ele morto. Jesus foi interrogado por Pilatos. Pilatos falou: olha Jesus, tu não sabes que eu tenho o poder de te manter vivo, de crucificar você? Você não fala nada para se defender? Eu não vejo culpa desse homem. Jesus olhou para Pilatos e disse: nenhum poder foi dado a você se do céu não fosse permitido. Você não tem nenhum poder sobre mim. Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes. Tu dizes que eu sou o rei dos judeus. A confissão tem que ser da nossa boca. O pedido de perdão a Deus tem que ser com a nossa boca. A salvação é individual. A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não morra sem se arrepender. Não morra sem pedir perdão a Jesus Cristo pelos seus pecados. Não morra sem a consciência de que você precisa de um Salvador e de um advogado perante Deus. Porque se você se apresentar diante de Deus confiando nas suas estátuas, confiando na sua religião, confiando no pastor, no padre, você vai parar no inferno. Tenha consciência hoje que você é um pecador, que precisa que Jesus Cristo justifique você diante de Deus, que Jesus Cristo tire a culpa que você tem, a mancha do pecado que separa o homem de Deus. A Bíblia diz que se vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, preto como carmesim, eles se tornarão branco como a pura lã. Glória a Deus. Soltaram Barrabás, o bandido, que o povo pediu. O povo pediu o caminho largo. E Jesus foi crucificado. Jesus saiu do centro de Jerusalém até um monte chamado Gólgota, carregando uma cruz. E lá foi crucificado no meio de dois bandidos. A cruz nunca foi um símbolo de bênção. A cruz nunca foi um símbolo de cristianismo. A cruz nunca foi um símbolo de salvação. A cruz nunca foi um símbolo de Deus. A cruz para os judeus sempre foi um símbolo de condenação e de morte. Quando alguém morre na beira de uma estrada, é colocado uma cruz para dizer que ali teve morte. Quando vai no cemitério, você vê lá a cruz, porque lá tem morte. A cruz era
a cadeira elétrica para os criminosos judeus. Era uma maldição. Ninguém queria ser morto numa cruz, porque era a morte mais cruel que existia na época. E a Bíblia diz que Jesus Cristo se tornou maldito por causa dos nossos pecados. O que era a sentença de morte, a sentença de condenação, que era para todo ser humano, Jesus Cristo assumiu sozinho. Mas essa condenação de morte ainda está hoje para todos aqueles que não receberem o sacrifício de Jesus. A condenação do fogo do inferno espera você, se você rejeitar o advogado que é Jesus Cristo, somente Ele. Não Maria, não Padre Cícero, não Antônio, só Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua honra e a sua glória, nem com imagem de escultura, nem com homem nenhum. Jesus morreu no meio de dois bandidos. Bandido da esquerda olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. O diabo também falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pão. Tem gente achando que ser cristão é ter vida boa. Mas Jesus disse: não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Mas Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Porque onde tiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é mais importante para você hoje? O mais importante para nós deve ser a nossa salvação. Deve ser a vida eterna com Cristo e não o inferno. Glória a Deus. O bandido da direita olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E a misericórdia de mim, Jesus, quando o Senhor chegar lá no seu reino. Eu creio que o Senhor é o Rei. Eu creio que o Senhor é o Salvador. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é para quem pede perdão. A salvação é para quem se arrepende. A salvação é para quem se converte. Salvação não é para religioso. Salvação é para quem se arrepende e se converte a Jesus Cristo. Jesus olhou para o céu quando estava para morrer. No meio dos dois bandidos, um se salvou. Ou seja, um foi salvo por Cristo. Porque ninguém se salva. Nós somos criaturas e nenhuma criatura pode salvar outra. Maria não pode salvar ninguém, Padre Cícero não pode salvar ninguém, pastor não salva ninguém, padre não salva ninguém, religião não salva ninguém. Os apóstolos não salvam ninguém, nem podem interceder a Deus por ninguém. Somente Jesus Cristo que intercede pelo homem. Mas ninguém. Você para desses enganos aí desses padres. Somente o intercessor que existe chama-se Jesus Cristo. Jesus olhou para o céu, para o Pai e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está terminado, tudo está consumado. Dentro do templo, onde as pessoas ofereciam os sacrifícios para poder receber o perdão dos pecados, porque antigamente era assim, antigamente você tinha que pagar para receber perdão. Antigamente você tinha que oferecer um sacrifício, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter um altar, tinha que ter um cordeiro, tinha que pagar. O sacrifício era, um cordeiro era morto para você não ter que morrer. Mas quando Jesus veio, isso acabou. Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida, sendo o Cordeiro de Deus, morrendo uma única vez pelo pecado de todos aqueles que se arrependerem.
Agora você não tem que dar dinheiro para pastor, você não tem que dar dinheiro para padre, você não tem que depender de uma religião, você não tem que depender de um templo, você tem que se arrepender e crer no sacrifício que Jesus Cristo fez. Você pode ter isso se você quiser, mas para salvação, isso não tem dependência. Salvação é só por bem dele. Nós não pagamos mais nada, nós não podemos mais nada, porque Jesus já fez todo o sacrifício que nós não poderíamos fazer. Agora o que é que tem que ser feito? Receber. A salvação agora é para quem recebe Jesus, não é para quem paga, não é para quem faz, é para quem recebe. Se você recebe Jesus Cristo como seu único Deus, como seu único santo, você recebe salvação. Mas se você achar que as suas imagens de escultura, que a sua religião católica, que a sua religião evangélica, que as suas penitências vai garantir para você um lugarzinho no céu, você está enganado. Jesus disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, Pai. Sabe o que aconteceu? Tinha uma cortina dentro do templo que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, o lugar onde só entrava o sumo sacerdote. O pecador não podia entrar. Era um lugar exclusivo. Ali representava o lugar onde Deus estava. Acabou isso. O véu se rasgou, a cortina se rasgou. Agora todo pecador tem acesso a Deus, sem dependência de padre, sem dependência de pastor, sem dependência de sacerdote, sem dependência de ninguém. Infelizmente hoje as pessoas dependem de um pastor e de um padre, porque não leem a Bíblia e não receberam o Espírito da verdade. Ainda estão rejeitando Jesus. As pessoas hoje continuam rejeitando Jesus. Por quê? Porque estão se abraçando às suas práticas antigas, às suas práticas religiosas, as suas práticas levíticas misturadas com idolatria e paganismo romano. Glória a Deus. Jesus Cristo vai voltar em breve. Eu falo em breve porque mil anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou para os discípulos, para os apóstolos, e disse: vão e pregue o Evangelho. Vai e prega agora a boa notícia para todos. Qual é a boa notícia do Evangelho hoje? Você, se receber Jesus, você é livre, tem o pecado perdoado, adora a Deus em qualquer lugar, não tem dependência de templo, nem de pastor, nem de padre, nem de ninguém. Mas as pessoas não querem. A mulher chegou para Jesus, a mulher samaritana, e disse: Jesus Cristo, e disse: Senhor, onde é que eu tenho que adorar a Deus? Tenho que adorar a Deus no monte ou no templo? Os judeus dizem que o lugar certo é dentro do templo. O samaritano disse que é no monte. Onde é que é o lugar de adorar a Deus? Jesus disse: o lugar certo nem é no templo e nem é no monte. Em espírito e em verdade. Em espírito. Você pode estar dentro do templo, você pode estar em qualquer lugar. Se você não estiver em espírito, com Deus em espírito. Quem adora a Deus em espírito não depende de um pastor, nem de um templo, nem de uma estátua, nem de um crucifixo, nem de um padre. A sua vida é morada de Deus, e ele não depende de objetos para cultuar a Deus, porque é a vida do homem que deve ser um culto a Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente torna-se livre. Mas quando o homem, pela ignorância, pela defesa da religião A, pela defesa da religião B, rejeita o que está escrito na palavra de Deus, ela torna-se escravo do homem, escravo do diabo, escravo da ignorância. No livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia fala para nós, a Bíblia cita para nós a lei de Deus.
dentro da escrita da lei de Deus, os 10 mandamentos. 10 mandamentos falam sobre a adoração a Deus. E fala sobre as nossas práticas. O primeiro versículo diz da lei de Deus: eu sou o Senhor teu Deus. Não façam para vocês imagem de semelhança do que está no céu, nem faça para vocês imagem de escultura de semelhança do que está na terra, nem faça para vocês imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra. Não é para fazer a imagem de Jesus, nem a imagem da Maria, nem a imagem de nada, porque é Deus quem falou. Não ofereça culto para eles, não adorem a eles, porque eu sou o Senhor teu Deus que visita a maldade dos pais nos filhos. É por isso que você vê hoje as criancinhas rebeldes. A maioria das crianças é tudo rebelde. Sabe o que é isso? É Deus visitando no filho a maldade do pai. Os pais, a maioria, são idólatras, não querem saber de Jesus. Não é somente o que estão no mundão perdidão não, viu? É muitos evangélicos que não querem saber de Jesus, que querem a Bíblia, usam a Bíblia somente para os seus benefícios próprios. Mas Jesus disse para nós assim: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Se você não for capaz de perder a sua própria vida por amor de mim e da palavra de Deus, você não serve para me seguir. O evangelho é renúncia. Evangelho é você deixar de existir, e quem vai existir em você agora é a palavra de Deus, é Deus, é a manifestação do Espírito Santo, porque nós somos criados para esse propósito: louvar e servir a Deus. Deus abençoe vocês. Se arrependam enquanto é tempo. Não caia no engano do diabo. Não caia no engano achando que você vai rezar para Maria 50 Ave Maria, 100 Ave Maria, e Maria vai pedir a Deus por você, e você vai ser perdoado. Você vai parar no inferno pedindo para a criatura. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Ninguém, nenhum outro nome pode perdoar os pecados de vocês. Somente Jesus Cristo, aquele único que pagou pelo seu pecado, e a sua dívida diante de Deus agora está com Jesus. O que você devia para Deus agora está com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se arrependa. O convite não é para você ser evangélico. O convite não é para você ser católico. O convite não é para você fazer parte de uma denominação religiosa. O convite é para você se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus Cristo, tornar-se uma nova criatura, seguindo o Evangelho de Jesus, seguindo a palavra de Jesus. Quem crê e recebeu o Espírito Santo será salvo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.